A graça e paz a todos os irmãos, glorificando ao Senhor por mais uma noite, podemos estar juntos aqui novamente, lendo a palavra do Senhor, aprofundando nos ensinamentos que o Espírito Santo de Deus tem para nos proporcionar. Mais uma vez, estamos de forma remota, cumprindo os protocolos sanitários e os decretos estabelecidos para a nossa cidade. Portanto, estamos aqui nos conectando com cada um dos irmãos nas suas casas, no trajeto para os seus lares, no celular, no computador, na televisão, onde muitas das vezes nós conseguimos também compartilhar do nosso culto. E isso é motivo de bênção, porque diante de tanta dificuldade, de tantas restrições, nada vai nos restringir a nos conectar com o Espírito Santo de Deus e conectarmos uns aos outros com a palavra do Senhor. Portanto, nessa noite, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis. E aí essa está facinho da gente identificar primeiro. Gênesis capítulo 1. Versículo, já está aí na tela para os irmãos? Versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Está projetado. E se você tiver a possibilidade de pegar a palavra do Senhor, a Bíblia, também é bom, para que a gente possa fazer manuseio dela nessa noite. Em tempos tão tecnológicos, com tantos recursos, é natural que a gente recorra ao nosso celular, que tem a nossa Bíblia online. Também temos aqui a disponibilidade da mensagem já dita, escrita, legendada para os irmãos. Todos esses são recursos, e hoje a gente vai falar de criatividade. Toda a criatividade humana nos permite com que usemos de todos esses recursos, mas a criatividade não pode suprimir também aquilo que nós temos guardado no nosso lugar de afeto e que nos conectou há tantos anos com a obra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, esse livro. Então, se você tiver a oportunidade, se ela estiver perto de você na sua casa, quero te convidar a pegá-la, para você abrir ela junto com a gente. E só se não tiver outra alternativa, você utilize dos recursos tecnológicos que nós temos aqui criativamente para lhe oferecer, ok? Então vamos lá, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmãos, a gente vai começar lendo este versículo do livro de Gênesis, no primeiro capítulo, para já na praticamente primeira página da Bíblia, ou seja, o verso da primeira página dos textos bíblicos, nós entendermos que a nossa origem passa pela demanda da criatividade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É um processo criativo. Deus convoca o Espírito Santo, o seu Filho, a Trindade está presente nesse versículo, nós conseguimos reconhecer isso numa leitura bem superficial, e vemos que entramos num processo criativo. Deus, nesse momento, começa a fazer, a criar a obra mais preciosa que Ele entendeu que poderia criar para habitar o planeta Terra. E eu digo que é mais preciosa porque, senão, teria se terminado no planeta. E se Ele criou o planeta e depois fez o homem à sua imagem e semelhança, se Ele criou o homem, significa que esse planeta foi criado para a sua criação, para que a sua criação
o habitasse, o ocupasse e dominasse sobre tudo aquilo que ele já havia criado. Eu digo isso porque se identificamos que há a criação de Deus nesse momento, e se ele diz que nós somos a imagem e a semelhança dele, faz-se necessário nós identificarmos as características de Deus em nós. Porque ele está afirmando que nós somos a sua imagem e semelhança. E essas duas palavras, essas duas terminologias, são diretamente associadas a que tenha características dele na sua criação, em nós. E se nós conseguirmos identificar algumas ou tantas semelhanças de Deus em nós, nas nossas vidas, se eu consigo identificar em você, meu irmão, Deus, a sua imagem, a sua semelhança, nós também precisamos identificar uma das características de Deus, que é a criatividade. Ela está na nossa essência, no processo criativo de Deus. Sabemos que por muitas vezes, muitos dos irmãos se reconhecem muito tímidos, muito receosos. Isso não tem nada a ver com o fato da característica de Deus de criação na sua vida se manifestar. Eu quero desafiar o irmão nessa noite a explorar o seu potencial criativo para o reino de Deus. E quando eu falo de criatividade aqui, eu falo dela diretamente relacionada com o reino de Deus. Deus é quem te convida para isso. E eu me asseguro, nesta minha colocação para os irmãos, na própria palavra de Deus. Assim como Deus convidou Adão para nomear os seres viventes dessa terra, eu te convoco para também estimular o seu potencial criativo para o reino de Deus. Eu te convido a abrir a palavra agora em Gênesis 2, ainda está lá, 19. E aí eu posso confirmar para o meu irmão, para a minha irmã, que está agora com a gente, conectado, de que Deus te convoca para esse processo. Gênesis 2, 19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Irmãos, Deus convoca, Deus convida Adão nesse momento para fazer parte do processo criativo da sua obra neste planeta. Ele criou os seres viventes e franqueou a Adão o poder de escolher o nome de cada um deles, de cada ser vivente dessa terra. E esse nome, criado por Adão, seria o nome definido para que estivesse estabelecido como nome daquele ser vivente criado por Deus. Deus está nos provando aqui que Ele franquia a nós esse processo de colaborar com Ele no processo criativo do reino de Deus, já lá em Gênesis. E Ele traz esse chamado para Adão num momento muito pleno da criação de Adão, aonde muitos outros fatos que nós podemos observar ao longo da passagem do livro de Gênesis, em que momento que Adão cai e que Eva entra naquele processo de apresentar o fruto e que Adão opta por desobedecer, ainda não tinha acontecido. A gente está falando de um Adão recém-criado, a gente está falando de um Adão absolutamente conectado com Deus, a gente está falando de um Adão manifestando todas as características, a imagem e a semelhança de Deus. Deus contou com este Adão para dar continuidade ao seu processo criativo. Então, meu irmão, Deus também está franqueando a você esta característica que está inerentemente em você, que foi criado por Ele.
E você não pode desperdiçar essa oportunidade. Mas muitas são as características de Deus para a nossa vida. E muitas delas são obstruídas no nosso dia a dia. São impedidas de serem manifestadas, desenvolvidas e exploradas. Tem uma que nós recorrentemente falamos em cultos, em reuniões, em estudos, que é a santidade. É a mais evidente. Uma das características de Deus que a gente entende que precisa fazer parte da nossa vida. E o que nos impede de ser santo? O que nos impede de explorar a nossa santidade e de reconhecer a nossa santidade? O pecado. E o que nos impede de explorarmos a nossa criatividade? Uma das tantas características que eu afirmei através da palavra do Senhor para você, que estão inerentes à nossa vivência enquanto criaturas de Deus, criados pelo Deus. O medo. É o medo. O medo nos paralisa. O medo nos impede de explorarmos a nossa criatividade. O medo nos dá insegurança. Ele vem caracterizado como insegurança. O medo nos apresenta de uma forma, para alguns, como perfeccionismo. Você tem que fazer muito bem, muito perfeito. E aí, se você não consegue fazer muito perfeito, é melhor não fazer, porque senão não vai ficar bom e as pessoas vão nos criticar. O medo se aproxima de nós através de repressões que nós vivemos ao longo da nossa vida, acreditando que nós não podemos criar, que nós não somos criativos, e somos tão reprimidos a desenvolver as nossas habilidades, ao ponto que ficamos com medo de qualquer tipo de sinal que nos leve a criar e a explorar essa característica divina. O medo é o nosso grande vilão, e nós devemos orar e nos inspirar em Deus, para que possamos escolher o nosso caminho. Se é o caminho de admitirmos que o medo nos domine, que o medo nos impeça, ou se é o caminho de querermos olhar para Deus e explorar as características dele na nossa vida. E aí eu já começo a lhe dizer que a criatividade vence nas nossas vidas, porque o medo não pode vencer. E se o medo não pode vencer, como podemos lutar contra o medo? Sozinhos, a partir do nosso entendimento humano. 1 João 4,18 diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo o medo. Então eu também quero lhe provocar a experimentar mais desse verdadeiro amor. Esse mesmo verdadeiro amor que você já experimentou para tantas esferas da sua vida, para tantos segmentos que você tem, quanto dificuldade, enquanto impedimentos, para a sua salvação, para o seu aprimoramento espiritual, para a sua saúde, para a sua fé. Eu também quero lhe provocar a experimentar esse amor para vencer o medo de explorar características tão genuínas de Deus. E o amor e a criatividade têm duas grandes semelhanças. O amor só faz sentido no reino de Deus se ele for tão horizontal quanto vertical. Nós precisamos estar verticalmente conectados com o amor. O amor vem de cima para baixo, de baixo para cima, é a relação de Deus conosco, assim como horizontalmente o amor precisa atingir a quem está perto de nós. Nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Então está numa relação vertical e horizontal, assim como a criatividade. Porque Cristo precisa
está acima, sobre a nossa criatividade. Ele não está contra ela, ele está sobre ela. Porque a nossa criatividade vai precisar atingir a quem está horizontalmente na nossa vida. Então, se nós pegarmos a mesma fórmula do amor, em que a gente se conecta verticalmente, horizontalmente, e replicarmos para a criatividade, ela não será um problema para você. Porque sim, entendo que talvez essa mensagem, que talvez esse tema pode gerar um estranhamento para muitos de nós, porque sabemos que a criatividade é utilizada para muitas coisas que não convergem para agradar a Deus, que não convergem para construir o reino de Deus, e que muito pelo contrário, divergem com a palavra de Deus, divergem com as orientações de Deus para a nossa vida. Mas não é porque a criatividade somente horizontal, que conecta com a vida das pessoas, serve tanto quanto desfavor para o reino de Deus, que nós também não podemos utilizá-la de forma vertical, com Jesus Cristo sobre ela, nos inspirando para impactar a nossa geração, no nosso dia a dia, no nosso fazer, todas as nossas ações, inclusive aproximando as pessoas para o reino de Deus. Inclusive, nos encontrando em situações em que Ele pode nos inspirar criativamente para que possamos vencer. Porque se você vencer o medo, você vai experimentar um pouco da sensação da vitória, de evoluir nesta característica de Deus e permitir com que Deus, Ele, não você, se coloque você no lugar e na forma exatamente aonde Ele quer que você esteja. Você é um amado de Deus, e se o verdadeiro amor lança fora todo medo, Ele que nos criou e que nos ama, Ele que fez de você e de mim a obra-prima dEle, dotada de muita originalidade, Ele vai lançar fora todo e qualquer medo que você tenha na sua vida, e o medo que nos paralisa, e o medo que nos faz recuar, e o medo que nos faz não olhar para o nosso irmão e falar do que vivemos, do reino de Deus, da palavra do Senhor. O medo, porque você não conseguiu desenvolver a brilhante característica que Deus depositou em você no ato da criação. Eu olho para o mercado da arte, da cultura, que eu trabalho a propósito. Eu olho para alguns consumidores de arte e acho impressionante quando, por um exemplo, se nós pegarmos 2 quadros da Mona Lisa e colocarmos aqui iguaizinhos para os irmãos, para mim e para vocês, certamente, se tiverem realmente iguais, não vamos ver diferença entre um e outro. Mas existem especialistas, sejam profissionais do mercado, sejam consumidores de arte, que vão conseguir exatamente identificar que um é verdadeiro e o outro é uma réplica. Existem pessoas com essa capacidade. E muitas das vezes, essas pessoas conseguem identificar qual é a diferença da técnica ou da essência daquela obra, porque conseguem reconhecer naquela essência ou naquela técnica o traço do Criador. E eu olho para essa analogia que fizemos agora e entendo que existe uma pessoa que estava reunida lá naquele processo do Gênesis 1, 26, que era o processo onde a Trindade se reuniu para criar o homem.
esta é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que testifica em nós, para os outros e nos outros, que nós somos criação de Deus. Porque é Ele quem vai testificar exatamente quais são as expressões deste Criador nesta obra. E quem é essa obra? Essa obra é você, meu irmão. Essa obra sou eu e é você. Esta criação de Deus sou eu e é você. E é o Espírito Santo que vai conseguir fazer com que as expressões do Criador nos coloquem de forma diferenciada para o outro, ao ponto do outro enxergar em nós que de fato somos uma obra original do Criador, que é o Deus divino, que reuniu o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo e Ele, para compor as nossas vidas. A natureza nos revela a criatividade do Criador do Universo, e nós fazemos parte dela. Esta criatividade nos compõe. E essa capacidade de criar, como já disse, Deus franqueou a nós. É um Pai extremamente criativo, meus irmãos, não há como negar. Olhe para o lado, olhe para tudo que vemos na natureza, no dia a dia, olhe para você, olhe para o seu irmão, olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais, olhe para o ser humano e veja a complexidade dessa criação. E como se não fosse o bastante, nós falamos do período que Adão foi convocado para fazer parte do processo criativo. E para me ancorar no que estou dizendo para vocês no tema de hoje, de que sim, Deus conta com você criativamente para o reino de Deus nessa terra, como contou com Adão para nomear cada ser vivente. Jesus, quando passou por aqui, como ser humano, em carne, ao ir embora, ele reafirmou de que sim, nós podemos. Você pode. Isso está lá em João 14:12. João 14:12 diz exatamente assim. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Você pode sim fazer obras grandes e maiores do que o próprio Jesus fez. Eu utilizo desse versículo para me conectar com aquele primeiro versículo que foi lido da criação, com o segundo versículo em que Adão faz parte do processo de criação, e aqui eu te digo que Jesus, ao partir, ele me estimula você a fazer coisas grandes e maiores, desde que estejamos conectados com Ele verticalmente, sobre a nossa criatividade, e a nossa criatividade a favor do reino de Deus nessa terra, para aquele que está aqui no mesmo plano do que nós, de forma horizontal. Ele nos inspira com esse versículo a fluirmos na criatividade que já foi depositada em nós. Portanto, eu te convoco a você fazer esforços conscientes para expressar a verdade preciosa de maneira notável e útil. A verdade da palavra de Deus, a verdade do reino de Deus. Faça todos os esforços conscientes para expressar isso. Salmos 96, versículo 1, é um dos muitos versículos da Bíblia, em especial no livro de Salmos, lá em Isaías também trata desse texto,
dizendo que cantai ao Senhor com cânticos novos. Cânticos novos. Já canta? Já louva ao Senhor? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. E existe uma infinidade de versículos no livro de Salmos que reafirma que nós precisamos cantar um cântico novo. E quando a gente fala de cantar um cântico novo, eu atribuo a criatividade de Deus. Já fazemos, já louvamos, já evangelizamos, já desenvolvemos o reino, já criamos recursos para que o culto chegue na casa de todas as pessoas, independente de qualquer restrição oriunda de uma pandemia ou de qualquer decreto público desta terra. Já temos recursos para que a palavra do Senhor chegue na sua casa. É processo criativo, é dotação de Deus na vida do homem, para que a obra dele não pare. Me recordo que aproximadamente 1 ano atrás, os irmãos, e eu estava chegando nesta congregação, fizeram uma evangelização no bairro, saíram às ruas. Isso a gente sempre fez ao longo dos nossos anos de evangelho, né? Desde sempre, todo e qualquer cristão saiu às ruas, evangelizando, batendo de porta em porta, abordando as pessoas, e ainda era tempo possível de fazer isso antes da pandemia, e os irmãos marcaram uma evangelização no entorno aqui do bairro de Nilópolis, do município de Nilópolis, no bairro em que a gente está estabelecido enquanto igreja física. E ali eu pude ver o quanto nesta igreja Deus tem manifestado a sua característica divina de criação. Os irmãos criaram placas, se apropriaram de nomes e de marcas e se identificaram de forma atrativa para aquele que não conhecia a palavra do Senhor e para aquele que também já conhecia a palavra do Senhor nesse bairro, e foi impactando pessoas e vizinhanças que no outro dia o culto presencial estava lotado de visitantes e de pessoas querendo conhecer um pouco mais do que desse cântico novo. Porque o que os irmãos fizeram foi louvar ao Senhor com um cântico novo. Sempre evangelizamos, mas evangelizamos de uma forma inovadora, usando a nossa criatividade, a criatividade dos irmãos que estavam aqui reunidos para isso, em favor e a favor do reino de Deus nesta terra, para salvar vidas, vencendo toda a dificuldade que hoje a sociedade nos impõe para falar de Jesus nos nossos territórios. Toda a hostilização que o crente passa nas ruas quando vai buscar falar da palavra do Senhor para uma pessoa que mora no seu bairro, nós vencemos com a criatividade essa ancorada na palavra do Senhor, criatividade essa onde Cristo estava sobre ela e que impactou a cada uma das pessoas que estão ao nosso lado. Criatividade essa também venceu a obstrução que hoje estaríamos fadados pelo fato de não podemos nos reunir para conhecer a palavra do Senhor. Essa mensagem, ela começa a acontecer no meu coração no último domingo, quando eu vejo na escola bíblica dominical a irmã Fátima trazendo um estudo em que falava dos nossos inimigos, e comecei a ver o quanto os nossos inimigos espirituais e emocionais, comecei a entender um pouco como a alma, o corpo e o espírito poderiam trabalhar a favor e contra nós. E aí à noite, na mensagem do pastor Rogério, ele começa a falar do nome de Deus, do Deus que salva, do Deus que cura, e o Deus que cria ficou muito forte em mim. O Deus que cria foi aonde me impactou e me levou a fluir
para a necessidade de falar com os irmãos a respeito desta característica do Deus Todo-Poderoso. Quando voltamos lá e vemos na Trindade o texto em que Deus e a Trindade fazem a criação do homem, eu vejo o Deus Criador, o mesmo Deus que criou o céu e a terra, e vejo como nós, nas nossas vidas, quando estamos no processo criativo, e você, por mais tímido que seja, por mais recluso que seja, por mais inseguro que seja, saiba, você já passou por um processo criativo. E esse processo criativo, às vezes é muito simples de eu identificar para você. Às vezes é na obra da sua casa, quando você escolhe qual cor vai pintar um cômodo ou a fachada. Às vezes é na arrumação da sua casa, irmã, quando você começa a organizar os seus móveis e resolve trocar o sofá de lugar. Você criou uma nova estética, uma nova forma de ver a sua sala. Às vezes é quando você inventa uma receita, ou mesmo quando uma receita é existente, mas você sabe o sabor da comida da vovó. É frango com quiabo, a receita é infalível, mas o frango com quiabo da sua mãe tem um sabor diferente. Você vê a assinatura, a identidade de quem estava no processo criativo daquele prato, você consegue reconhecer a essência e a técnica do Criador. Quando você, por exemplo, que pode trabalhar costurando, e você vai fazer uma roupa, um vestido, é o vestido, mas por que você escolhe a costureira A e não a B? Porque a A tem uma forma, uma técnica, uma essência de fazer isso que cabe perfeitamente no seu corpo. Quando você faz uma festa de aniversário, temos uma irmã aqui que trabalha com festas. Por que escolhem a festa dela se é igual a tantas outras e não a de outro? Porque talvez ela tenha uma forma de atender, uma forma de tratar, uma forma de conduzir, e o cliente quer que esta assinatura, essa essência esteja ali. Então você sim tem processos criativos na sua vida, e isso é um dom, um talento que Deus empenhou em você, e você precisa entender que isso nada mais é do que a sua herança genética, espiritual do Deus Criador. Quantos milhões de habitantes somos somente nesse país, o Brasil, enquanto população cadastrada? E Deus criou cada um de nós de forma distinta, diferente, com características que, ainda que digam que sejam iguais, quando você coloca de perto, há peculiaridade que te faz ser diferente. Isso por quê? Porque você é uma obra inédita, exclusiva e insubstituível para Deus. E assim como você é uma obra insubstituível de Deus, Deus quer contar com você como obra, como contou com Adão, para nomear a cada ser vivente dessa terra. Deus quer contar com você como uma obra insubstituível e indispensável para o plano de Deus, do seu reino nesta terra. Você crê nisso, meu irmão? Você tem dúvidas que você tem este potencial, que você pode entregar mais da sua criatividade para Deus? Você tem dúvidas que este lugar aonde Deus separou neste momento da sua vida para você congregar fisicamente além de espiritualmente, é um campo fértil para você explorar a sua criatividade? Quantas oportunidades não têm sido dadas para cada um de nós nesta congregação? E como não ser criativo para superar o desafio que temos diante de nós, e desafio esse que foi estabelecido pelo próprio Deus nas nossas vidas, muito possivelmente para que o plano dele, do seu reino nessa terra, continue a ser afirmado neste território, que é lá, do nosso novo templo, em que Deus, e vocês que já ouviram o testemunho do pastor e da pastora aqui, sabem que é Deus proporcionou enquanto desafio para nós,
que estávamos muito bem aqui, estabelecidos nesse imóvel, que recentemente tinha usufruído de muitas habilidades criativas, de muitos irmãos, para estar dessa forma, bonito, confortável. E Deus quer mais, Deus quer um cântico novo. E aí Ele cria uma oportunidade para que nós possamos ir para um outro lugar, e que nesse lugar possamos impactar outras e mais vidas, mas até que aquelas portas se abram, haja criatividade. Criatividade para alcançar recursos financeiros, criatividade para alcançarmos recursos humanos que permitam com que a obra seja realizada. Toda essa criatividade a favor, em serviço do reino de Deus nessa terra. E aí você tem dúvida ainda que criatividade é sim uma característica de Deus? E você tem dúvidas ainda que se você não tiver criatividade, você não vencerá? O medo de não conseguirmos recursos suficientes para concluirmos o nosso tempo poderia nos paralisar. Certamente para as nossas lideranças deve ter passado por algum momento e deve ter provocado o sentimento de paralisação. E como nós superamos esse processo? Criativamente. E criativo porque somos humanos, porque somos muito talentosos, somos muito potentes, somos muito especiais? Não, porque temos Jesus Cristo sobre as nossas cabeças, nos inspirando e nos dotando e aperfeiçoando e aprimorando todos os nossos dons e talentos, que sim, são esses para cantar, são esses para tocar, são esses para pregar, são esses para organizar, mas são esses todos os dias para vivenciar o plano de Deus nessa terra, meus irmãos. Não se preocupem se a sua criatividade está bem colocada em Deus ou não. Não se preocupa com isso, se preocupe em servir a Deus. Porque se você de fato for um salvo em Cristo Jesus, essa é uma preocupação do Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai conduzir e que vai fazer com que a sua criatividade seja expressa através da figura de Cristo Jesus nessa terra. É Ele quem vai definir que você está expressando a essência de Deus Criador. Deus está em você, com você. Seja o que você estiver fazendo, onde você estiver, se realmente você estiver consagrado ao Senhor, a obra de Deus na sua vida, e vai estar refletindo o autor dela. E esse autor não sou eu, esse autor não é o pastor, não é a pastora, esse autor não é você, esse autor é o Senhor. Eu convido você a convocar o Espírito Santo de Deus para esse projeto de vida e com amor e sem medo, meu irmão, trazer a criatividade para o reino divino. Eu lhe convido a tomar coragem de ser exatamente quem Deus te criou para ser. Muitas vezes estamos perdidos, irmãos. Muitas vezes estamos perdidos, sendo algo que só se assemelha ao que o nosso irmão que tanto admiramos é, sendo algo o que foi definido pelos nossos familiares, pelas nossas pessoas no campo profissional, sendo algo definido por alguém. E eu quero te encorajar a vencer esta etapa na sua vida e buscar em Deus para que você seja exatamente quem Deus te criou para ser, dotado de todos os seus dons e talentos. Tem um texto
em Êxodo 35, 31, e aí eu tenho aprendido muito aqui nessa igreja, a fazer a leitura de diversas versões da Bíblia. A minha é aquela mais tradicional, que eu acho que a grande maioria dos irmãos usam, que é a Revista e Corrigida, lá de João Ferreira de Almeida. O pastor fala bonito a beça aqui, o nome de todas essas versões, tem decorado. Esse mesmo versículo em Êxodo 35, 31, e aí eu queria pedir meu irmão aqui, Daniel, para projetar qualquer versão. 35, 31 de Êxodo, por favor. Essa não, menos essa. Só para entendermos o quanto é importante aprendermos mesmo, né? E eu tenho aprendido aqui nesse lugar o quanto é bom a gente se experimentar cada vez mais e aprofundar os nossos conhecimentos. E isso passa por essa lógica de observar versões diferentes do mesmo texto, no que diz respeito à tradução de palavras, mas que o conteúdo, a essência, o original dos textos vão te levar ao mesmo entendimento, basta que a gente pesquise. E aí Êxodo 35, 31 diz assim: o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Mas eu que estava tão impactado com as nomenclaturas de Deus e fui tocado pela ideia do Deus Criador, que me levou para o lugar da criatividade explorada do nosso dia a dia, e que entendi que ela é característica de Deus, porque fui buscar isso na palavra do Senhor, e vi que com ela nós podemos vencer muitos aspectos da nossa vida. Quando li na versão do King James atualizada, e essa é boa para o nosso pastor, né, que gosta de falar, esse nome é bonito. Olha o que diz o mesmo versículo de Êxodo 35, 31. Consegue projetar para a gente? E o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística. Talento, irmão. Talento e habilidade artística. Deus está falando para você: utilize dos dons e dos talentos que Ele depositou em você. O mesmo Deus Criador que criou a natureza, que criou a diversidade de cores em uma flor, que criou a diversidade de tons de uma luz, que criou a diversidade de texturas em tantos materiais dispostos na natureza, e que nos criou tão diversos, esse mesmo Deus depositou uma centelha dessa criatividade em mim e em você, e ela precisa ser explorada, porque a própria palavra de Deus disse isso. Explore isso na sua vida, e que a sua criatividade, os seus dons e os seus talentos possam ser para impactar essa geração que vivemos hoje. Nunca uma geração precisou tanto contar com essa característica de Deus para ser impactada como a nossa geração, como a que vivemos agora. Portanto, em meio a aproximadamente 211 milhões de brasileiros, eu e você, e os aproximadamente 300 membros desta congregação, estamos sendo hoje aqui, através do Espírito Santo de Deus, convidados a reconhecer este dom, esse talento, e buscar o desenvolvimento, a expressão dele a favor do reino de Deus. Você é individualmente criado por ele. Não fez em lote, não tem linha de produção, não tem produção em série. A cada um de nós, Deus dotou de características distintas e um pouquinho de sua imagem e semelhança. Basta que você olhe para isso, entenda isso e possa fazer uso disso a favor do reino de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, este celeiro
está pujantemente buscando de você, que você, além da sua santidade, além da sua devoção, além da sua consagração, além da sua fé, além de tantas características que você empenha no reino de Deus, no seu dia a dia, da sua vida cristã, além da sua dedicação à palavra, que você também descubra que Deus colocou aí, em você, a capacidade criativa para explorar esse mundo a favor do reino dele, expressando toda a glória de Deus, de Cristo Jesus, nessa terra. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida de hoje, e eu quero concluir esse período desta quinta-feira, ainda não presencial fisicamente, por enquanto, mas muito em breve estaremos vencendo esse período e poderemos estar aqui compartilhando dos nossos atos criativos, como já temos vivido hoje, livres dessa pandemia, celebrando as vidas curadas. Mas até lá, nós vamos estar aqui, juntos, todas as semanas, cada um de nós, irmãos, disponibilizando parte do nosso tempo, devolvendo para o Senhor, levando a palavra que Deus vier a nos inspirar e a nos revelar para falar com o irmão. Portanto, eu te convido agora a fechar os seus olhos e a junto comigo passar alguns minutinhos em oração, pedindo ao Senhor que Ele nos aperfeiçoe e nos aprimore a favor do reino dEle. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por a oportunidade de estarmos aqui, mais uma noite, reunidos, de forma criativa, não permitindo que todas as restrições impostas por essa sociedade nos fizesse não estarmos aqui, declarando o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, anunciando a salvação de Cristo e reafirmando diariamente o poder impactante da palavra de Deus sobre esta terra. Muito obrigado, Senhor, por nos aprimorarmos a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por capacitar a todos os membros desta congregação para fazer com que a palavra do Senhor continue a ser pregada em toda e qualquer oportunidade. Mas clamamos a Ti, Deus, clamamos a Ti em oração, pedindo, Senhor, toca na nossa essência criativa, Senhor, e nos faz enxergar a Ti como Deus Criador. Senhor, apura a nossa sensibilidade, Senhor, para que possamos olhar para tudo e para todos, e para toda e qualquer circunstância da nossa vida, enxergando a Ti como um Deus Criador, olhando a Sua criação e nos inspirando nela, Deus, para que possamos contribuir, Senhor, com o Teu reino nesta terra. Senhor, nos torne indispensáveis para o Teu projeto divino, para esta terra, para o projeto de salvação de vidas, Senhor. Utilize, Senhor, dos nossos corpos, das nossas mentes, da nossa capacidade, dos talentos que o Senhor empenhou em nós. Nos faça reconhecer, Senhor, e faça com que eles possam transbordar no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa consagração e nesta congregação, Senhor, que nós possamos influenciar vidas de forma criativa, que nós possamos conseguir atrair as pessoas que ainda não lhe reconhecem, ou até mesmo aquelas que já te conhecem e desanimaram em sua caminhada,
por não conseguir enxergar mais a possibilidade de cantar um cântico novo, Deus. Que elas possam enxergar em nós a expressão de um novo cântico, para que junto de nós possam voltar para os teus pés. Senhor, abençoe cada mente desta igreja, para que o seu Espírito Santo e que Jesus Cristo possa estar sobre elas, podendo conduzir cada ato, cada processo, cada investimento neste lugar este que tu nos escolheu para estar neste período a favor do teu reino. Senhor, semanas virão pela frente, notícias trágicas, destrutivas, intimidadoras, nos desafiarão a reter os nossos sentimentos para o medo, nos paralisar e nos impedir. Deus, se manifeste em nós de forma criativa, para que possamos atravessar todo esse sentimento e vencer através da tua glória, fazendo a tua obra, estabelecendo o teu reino nesta terra, e não nos contaminando com toda a sorte de negatividade que tem se colocado conosco como os nossos inimigos. Que possamos continuar a pregar as boas novas de Cristo, Deus. Cuida das nossas vidas, invada cada lar, Senhor, a cada lar presente nesse momento, que o Senhor possa estar invadindo a cada lugar, a cada cantinho, e tudo aquilo que está velho, que o Senhor faça novo, que o Senhor inspire cada liderança de cada casa nesse momento, dos teus filhos, dos teus servos, para ter um pensamento criativo, para que possa renovar esse ambiente de forma com que todos possam celebrar a vida e o teu reino, e que o nosso próximo encontro aqui sejam de pessoas criativas, expressando todo o talento e o dom que Deus empenhou em nós. Que nós possamos olhar no nosso próximo encontro presencial, Deus, a criação do Senhor em cada uma das pessoas presentes nessa igreja, aqueles que são membros e aqueles que virão ainda conhecer a tua palavra nesse dia. Que esses também possam, ao chegar aqui, olhar para nós, encontrar a expressão da criação e ver nelas também o quanto elas podem expressar a imagem e a semelhança do Senhor, nosso Deus criativo. Deus, nós entregamos essa noite, esse período, e as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos dons e talentos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero poder encontrá-los novamente. Fiquem com Deus, a graça e paz, e até breve.